A melhor luta de Kimetsu é a luta da Lua Superior número 1, Kokushibo, que é o demônio mais forte fora o Muzan e irmão do Yoriti, que foi o primeiro usuário de respiração do mundo. O motivo dessa luta ser de fato a melhor luta do mangá inteiro não é a ação em si, embora ela seja maravilhosa, mas sim o desenvolvimento do personagem da primeira Lua Superior, que nos é apresentado nessa luta, e é um personagem que cresce muito conforme a luta vai progredindo, e eu vou te explicar como e porquê nesse vídeo. Pra começar, essa luta retrata todos os temas da obra inteira de Kimetsu no Yaiba através das memórias que o Kokushibo tem do seu irmão, Yoriti, onde a gente descobre a história do homem que inventou a prática das técnicas de respiração. Agora, pra explicar o porquê dessa luta ser tão perfeita, eu preciso dar um contexto. Kokushibo, que viria a se tornar a Lua Superior número 1, é o irmão mais velho do Yoriti, e é um homem extremamente ganancioso, egocêntrico e principalmente invejoso em relação ao seu irmão mais novo. A força do Yoriti era incomparável, e o Kokushibo queria não ser igual a ele, mas sim ter a força dele, não apenas em questão de força física, mas também em questão de espírito. Kokushibo treinou desde criança para se tornar um samurai, obrigado pelo pai deles dois, que era um homem relativamente rico no Japão feudal, e ele contratou um samurai para treinar o Kokushibo. Ele sempre viu seu irmão Yoriti andando com sua mãe doente e sempre desprezou seu irmão mais novo por isso, por ele ser inferior, por ele andar usando sua mãe de apoio. Até que um dia, durante seu treinamento, o samurai que treinava o Kokushibo chamou seu irmão para treinar também. E o Yoriti se mostrou ser extremamente habilidoso com a espada sem nunca ter treinado. Ele era infinitamente mais talentoso que seu irmão e até que o samurai profissional, e foi nessa época que o Kokushibo descobriu que o Yoriti não andava com a ajuda de sua mãe. Ele quem ajudava ela a andar, já que ela andava muito doente. Por ser o irmão mais novo, o Yoriti não podia ser treinado, mas ele era forte demais para continuar ali sob o risco dele humilhar o Kokushibo, que era o irmão mais velho, e que, portanto, seria de fato o próximo líder da casa. Então Yoriti foi enviado para se tornar uma espécie de padre para treinar com os monges. Muitos anos depois, Yoriti salva o Kokushibo de Onis por acaso, então Kokushibo abandona sua família, que ele já era adulto na época, para treinar com seu irmão mais novo e se tornar mais forte do que ele. A questão aqui é que todo esse flashback é explicado durante a luta dos Hashiras contra o Kokushibo, o que mostra o seu estado mental durante a luta e nos diz que o Kokushibo nunca, nem por um momento, nem no meio de uma luta, é capaz de parar de pensar nisso, no seu passado, no seu irmão mais novo, a quem ele tanto desprezava e considerava inferior, e acabou se revelando ser muito mais talentoso do que ele com a espada, muito mais forte do que ele poderia sequer imaginar. E é isso que faz o Kokushibo ter tanta inveja do seu irmão. Nesse flashback, a gente descobre que Yoriti sempre teve um talento descomunal na arte da espada. Ele, sendo o primeiro usuário de respiração, já nasceu sendo extremamente forte, e o Kokushibo tem inveja do seu irmão por causa disso, porque ele já nasceu sendo um mestre na espada. O Kokushibo queria se tornar um igual com seu irmão, por isso ele criou a respiração da lua, o oposto da respiração do sol do seu irmão. Mas ele descobriu que ele não poderia ser igual com seu irmão, e não em níveis de força, mas sim de um ponto de vista espiritual. Nos é mostrado nas memórias do Kokushibo uma conversa dele com Yoriti, e é aqui que essa luta se torna a melhor do mangá inteiro, nessa simples conversa entre dois irmãos. Kimetsu no Yaiba é sobre a perseverança dos seres humanos, sobre a esperança para criar dias melhores, sobre o orgulho em ser humano, não importa o quão ruim algumas pessoas podem ser. É sobre achar motivação nas pessoas que morreram e nos que vão viver. É sobre aceitar a dádiva da vida como nada mais que um presente que você tem que cuidar e manter. Por isso, pra mim é tão inspirador ler Kimetsu, porque sempre me dá mais vontade de viver, uma conexão que fala comigo diretamente, ver essas pessoas lutando por si mesmas e pelos outros. Preservar a vida dos outros é algo que eu acho muito lindo, e é essa mensagem do mangá. Tem um diálogo do Yoriti com o Kokushibo que é lindo de se ver, porque de um lado a gente tem o Yoriti satisfeito em não ter ego nenhum, ter cobrança nenhuma consigo mesmo, mesmo sendo mais forte. Ele só tem tranquilidade em saber que um dia as pessoas vão poder ser tudo o que ele não foi em vida. E isso tranquiliza ele, saber que as pessoas vão ser melhores que ele algum dia. Enquanto do outro lado da conversa tem o Kokushibo fervendo de raiva e inveja por ser egoísta e querer toda a glória, todo o poder pra si, por querer ser exclusivo, sendo egocêntrico e arrogante, por querer ser melhor do que todo mundo, fazendo ele ficar obcecado por isso, fazendo ele destruir a própria vida por causa dessa obsessão com seu poder, ao invés de simplesmente apreciar a natureza do fluxo da vida, o fluxo que diz que vai ser tudo varrido e lavado pelas águas da história e do tempo, porque um dia vão existir pessoas que vão ser melhores. É assim que o seu irmão pensa, mas o Kokushibo não consegue pensar da mesma forma, pra ele isso é inconcebível. É depois dessa conversa que o Kokushibo se torna um Oni. O Kokushibo mentia pra si mesmo, dizendo que eles eram iguais, ele e o seu irmão, que eles eram rivais de fato, e se não fossem poder, que fosse pelo menos de um ponto de vista espiritual, que eles tivessem a mesma mentalidade, mas não. O Kokushibo é extremamente egoísta, ele não quer compartilhar o seu conhecimento com as futuras gerações, ele não quer que outras pessoas se tornem mais fortes do que ele quer toda a glória pra si mesmo. A partir desse momento é quando ele percebe que o seu irmão é seu oposto não só em força, mas também em filosofia de vida, que era onde ele achava que eles eram iguais. Yoriti não é ambicioso, não é orgulhoso como seu irmão, e Kokushibo não conseguiu aceitar que alguém assim seja mais forte que ele. Por isso ele se tornou um Oni, acreditando que ficaria mais forte que seu irmão. Antes, Kokushibo pensava que se não fossem poder, eles deveriam ser iguais pelo menos em filosofia de vida. Depois dessa conversa, ao ver que as filosofias de vida deles dois eram diferentes, ele começou a pensar que se não for em filosofia de vida, eles têm que ser iguais pelo menos em força. É por isso que depois dessa conversa ele se torna um Oni, para que ele se torne igual com seu irmão em força. É muito importante pra gente entender a época que se passa
passa a história, no Japão feudal. Nessa época, na época que eles eram garotos, ser um samurai era um cargo social que significava sua ascendência política. Samurai era um cargo público, e esse samurai na época levavam a força e o poder muito a sério, porque era aquilo que elevava eles nesse mundo. Em uma época medieval como essa que eles viveram quando eram garotos, onde a vida podia acabar por qualquer deslize, a força que faz um samurai ascender politicamente é a mesma necessária para sobreviver, e portanto a luta e a força e o poder se tornam uma parte fundamental e intrínseca a esse samurai. O contexto é importante porque o Kokushibo desde criança foi treinado por um samurai para se tornar um samurai e ser o líder da sua família, pra carregar a linhagem deles. Sua vida inteira ele foi influenciado a pensar na força e o poder como a coisa mais importante da sua vida, e sendo herdeiro de uma família relativamente rica, que é o que fica implícito, ele se tornou muito arrogante. Yorichi, por outro lado, sendo o irmão mais novo, fica implícito que foi esquecido pelo pai, já que se ele não podia herdar a família, ele meio que era inútil. Yorichi passou seus dias sendo criado pela sua mãe e mais tarde por monges budistas para se tornar padre, e é por isso que ambos são completamente diferentes, mesmo sendo irmãos gêmeos. O segredo tá na criação deles, que formou eles como pessoas e selou seus destinos. No último encontro dos irmãos, Yorichi já estava extremamente velho e Kokushibo imensamente mais poderoso, sem ter envelhecido nem mesmo um dia. Mesmo com seu irmão mais novo estando velho e decrépito, Kokushibo ainda não era páreo pra ele. Antes de acabar com seu irmão, as últimas palavras de Yorichi foram: minhas condolências, irmão. O que nos mostra de uma forma sutil que Yorichi nunca teve ódio de seu irmão ou rancor dele ter se tornado um Oni. Kokushibo, depois de se tornar um Oni, com certeza venceu e tirou a vida de muitos outros caçadores de Oni que eram amigos do Yorichi. Amigos que provavelmente o Yorichi treinou e ensinou a usar a técnica da respiração. Mas mesmo assim, Yorichi nunca teve rancor ou ódio do seu irmão. O que ele deixa entender quando ele diz minhas condolências é que ele só é capaz de sentir pena, sentir dó do seu irmão. Sentir dó dele ter se tornado um Oni e agora ter que derrotar ele em combate. E com certeza essa é a coisa que mais deixou o Kokushibo indignado com seu irmão em vida. O fato do seu irmão mais novo, mesmo estando fraco, velho, decrépito, ainda assim ser capaz de sentir pena do seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho que não envelheceu um dia sequer, que só se tornou mais poderoso. Existe uma mensagem mais profunda nisso aqui que vai além da inveja do talento que o Kokushibo sente do Yorichi. Essa é a plenitude, a força espiritual que o Kokushibo mais invejava em seu irmão. A capacidade do Yorichi viver em paz sem ser consumido pela inveja e pelo ódio e pela ganância. Esse era o verdadeiro poder que o Kokushibo invejava de seu irmão mais novo. O verdadeiro poder que ele nunca foi capaz de alcançar. A capacidade do seu irmão de viver em paz. Porém, no momento que Yorichi iria tirar a vida de Kokushibo, ele não termina o ataque. Yorichi, por ser muito velho, acaba falecendo de causas naturais, em pé e de espada na mão na frente de Kokushibo, deixando o mesmo eternamente frustrado por não ter sido capaz de derrotar seu irmão mais novo enquanto ele ainda era vivo. Durante essa luta, a gente acompanha toda a história da primeira lua superior através das memórias dele, a gente vê toda a jornada do personagem em uma luta só. E ao mesmo tempo, a gente acompanha toda a história de vida do Yorichi, que foi o primeiro usuário de respiração, que inventou a técnica da respiração. Acompanhando a vida de ambos os personagens do início ao fim, a gente vê esses dois personagens crescendo muito e se desenvolvendo de uma forma natural em uma questão de 10 capítulos, nos apresentando dois personagens extremamente importantes e que a história representa de uma forma perfeita toda a essência da obra de Kimetsu no Yaiba, e que nos mostra que o demônio mais poderoso de todos os demônios do exército do Muzan, na verdade, era um dos personagens mais humanos da história inteira. Um personagem que só queria ser igual ao seu irmão mais novo, um personagem que só queria estar no mesmo nível dele, que se não fosse em força, fosse pelo menos em nível de espírito e mentalidade. Um personagem que simplesmente não conseguiu abandonar a inveja no seu coração para se tornar algo mais, assim como Yorichi fez. Séculos após seu falecimento, o legado do Yorichi surge na forma dos caçadores de demônios, que usam as técnicas de respiração do Yorichi passadas por gerações de mestres até chegar nos caçadores que derrotaram Kokushibo. Por isso, nos seus últimos momentos, tudo que a primeira lua superior consegue enxergar é o seu irmão. Depois de séculos de vida, de treinamento, de ficar mais forte, tudo que ele consegue enxergar na sua frente nos seus últimos momentos é o espírito do Yorichi. E isso é o que nos leva de volta à conversa que eles tiveram séculos atrás sobre uma nova geração mais poderosa do que eles. Nunca mais nasceu outro caçador de Onis mais forte que o Yorichi individualmente, mas juntos, os caçadores de Onis que trilharam o caminho do Yorichi fizeram o que ele não foi capaz de fazer sozinho: dar um fim ao seu irmão, dar um fim aos Onis. O Kokushibo acaba se tornando um personagem extremamente genuíno e sincero quando a gente descobre a história dele. Mesmo se tornando um demônio, ele continua sendo motivado pela mesma coisa que motivava ele quando ele era apenas uma criança: inveja do seu irmão, do seu talento, do seu legado. Todos nós podemos nos identificar com isso. Todos nós já sentimos inveja, é normal, é algo do ser humano. Todos nós já especialmente sentimos inveja de alguém que nós conhecemos que simplesmente nasceu com um certo dom, um certo talento pra algo que a gente tem que se esforçar pra ser bom naquilo, enquanto parece que aquela pessoa é simplesmente
superior. Mas ser humano significa se livrar desse sentimento, livrar dessa inveja, desse rancor, desse sentimento de querer ser igual a outra pessoa e passar a entender que você tem seus próprios pontos fortes. Passar a entender que não existe dom ou talento que faça outra pessoa ser igual a você. Isso é o que significa ser humano, e por isso o Kokushibo se tornou um demônio, porque ele decidiu se deixar ser definido pela sua inveja ao invés de deixar ela pra trás. Enfim, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve pelo amor de Deus, e é isso. Tchau, tchau.